Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Master, sou coach, practitioner, tenho formação em física quântica e nesse vídeo de hoje iremos falar o que é a física quântica e a dupla fenda. Bora lá? Bom, vamos falar agora o que é a física quântica, gente. A física quântica nada mais é do que as leis da física no mundo quântico, no mundo microscópico. Hoje em dia, nós temos total entendimento do que é a luz. Porém, em 1800, isso eram grandes problemas dos cientistas clássicos. Eles não tinham decidido ainda o que era a luz, se era onda ou se era partícula. Newton defendia a ideia corpuscular da luz. Isso fazia sentido. Se você pegar um laser e apontar para uma parede, o que você vai ver é um ponto de luz. Ou seja, é o princípio dos fenômenos reflexão e refração. Só que Huygens, um outro cientista, debatia a ideia e era a favor das leis ondulatórias, do princípio ondulatório da luz. Só que com a autoridade de Newton na época, prevaleceu por mais de um século, que a luz era partícula. Muito bem? Mas em 1801, Thomas Young, um grande cientista, trouxe a experiência famosa da dupla fenda. Você já ouviu falar da dupla fenda? Então, essa experiência comprovou e resolveu a situação de Huygens, na qual ele comprovou que a luz era ondas e não partículas. Aqui na tela eu coloquei um exemplo bem simplificado para que vocês possam compreender. Aqui em cima vocês podem verificar que tem um atirador e duas fendas, certo? E nessas fendas ele está atirando, partículas, que é no caso as balas, sobre outra tela. E nessa tela ele vai ter um modelo, um modelo das balas ou do lado direito ou do lado esquerdo. E é isso que se é esperado. Porém, Thomas Young, magnífico, fez uma experiência na qual ele colocava a lâmpada, que é nessa segunda imagem aqui embaixo, colocava a lâmpada e mais à frente duas fendas, na qual onde ele desvendou que a luz era onda, pois ao refletir a luz sobre as fendas, ela passava por elas como ondas, fazendo bandas na outra tela, ou seja, que ele chamava de franjas de interferências. Que incrível, não é? Esse mundo da física quântica é um mundo de estranhezas, porém é um mundo magnífico. Se você compreender a física quântica, você irá aplicar na sua vida e co-criar a sua realidade. O que esse experimento quis provar? Que tudo é energia, que tudo é onda, que só o fato da luz passar, ela não passou como partícula, ela passou como ondas. Porém, Niels Bohr, outro cientista, ele mostrou que ele sugeriu, na verdade, ele não mostrou nada, ele sugeriu que a luz passava ou como onda ou como partícula, e não como as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Que coisa magnífica! Eles estavam se comportando como onda e não como partícula. Muito bem. E com a teoria de Schrödinger e de Max Planck, que é um físico importantíssimo na física quântica, que ele é considerado o pai da física quântica, ele desvendou uma situação que nenhum cientista clássico conseguia desvendar, que era do corpo negro. O corpo negro não é porque ele é negro, não, muito pelo contrário, ele é claro. Porém, o que é o corpo negro? Nada mais é que um material hipotético que ele não consegue infiltrar a luz e nem refletir, apenas absorver, certo? E com essa teoria, isso foi em 1900, Einstein em 1905,
com essa teoria, com essa fórmula de Max Planck, ele conseguiu aplicar, foi o primeiro cientista que conseguiu aplicar de forma correta a fórmula de Max Planck e resolveu a situação dos efeitos fotoelétricos, ou seja, os efeitos fotoelétricos que fez com que a gente percebesse que a luz era ondas e partículas. Muito bem. E Copenhague, a teoria de Copenhague fala o quê? Que antes das luzes aparecerem, antes das luzes atravessarem, elas estão em superposição, ou seja, uma infinita probabilidade de superposições de estado. E só com o fato de observar, Bohr falava que o elétron se comportava de forma definida, ou seja, só com a questão de ter um observador, o elétron voltava o comportamento dele como partícula e não como ondas. E o experimento foi feito com equipamentos também. Eles começaram a lançar os elétrons. E quando eles lançavam os elétrons, sem medir, os elétrons faziam franjas de interferência, muitas bandas de interferência. E a partir do momento que eles colocaram um observador, o elétron começou a ter atitude de partículas e não de ondas. Muito bem. Isso é o experimento da dupla fenda. Tem um vídeo muito legal do Dr. Quantum que vocês podem colocar no YouTube para vocês verem esse experimento que foi feito pelos cientistas. Então, como é maravilhoso, né? Essa experiência mostra que só pelo fato da gente observar, a gente muda a sequência das coisas. Por quê? Por qual motivo? Onde eu quero chegar? Vocês sabem do que vocês são constituídos? De que nós somos compostos? De que nós somos formados? De átomos. O que é um átomo? É um núcleo que compõe prótons, nêutrons, elétrons e envolto uma carga eletromagnética, ou seja, é energia. E Einstein, aquela fórmula famosa, E igual a mc ao quadrado, prova que o quê? Energia é igual a massa multiplicada na velocidade ao quadrado. Ou seja, energia e massa é a mesma coisa, matéria condensada, multiplicada, acelerada, massa acelerada na luz ao quadrado. Ou seja, a energia acelerada cria matéria. Então, se são compostos de átomos, nós podemos mudar o nosso campo eletromagnético, co-criando a nossa realidade. Esse experimento da dupla fenda é mais ou menos o seguinte: você já reparou que quando você está fervendo leite, aí dá vontade de fazer aquele xixi? Presta atenção, você está apertado, tem que fazer xixi, ou as crianças estão chorando ali. Você faz ferve, o leite não ferve. Na hora que você vira, o leite ferve. Isso é uma das explicações na nossa vida prática da dupla fenda. E só o fato de observar, ele fala assim, ó, muito bem, você está me observando, então eu vou funcionar do jeito que você quer. Você está atrasando, colapsando a onda, as funções de ondas, e deixando de ser uma probabilidade e volta a ser uma possibilidade. Então, como que faz para que a gente mude essa nossa realidade? Eliminando as crenças, aí que entra a programação neurolinguística. Faz uma lista de valores, de 10 valores que você considera importante na sua vida. O que é importante para você? E se pergunte, seja sincero e honesto nas suas perguntas. E se pergunte, qual que é a sua crença em relação ao dinheiro? Dinheiro é sujo? Qual que é a sua crença em relação a relacionamento? Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Então, com a ressignificação, que significa escrevendo o seu passado, você consegue substituir essas crenças impossibilitadoras por crenças possibilitadoras. Então, esse experimento da dupla fenda comprova que tudo é onda, que tudo é energia. E que você pode co-criar a sua realidade, mudar o seu campo eletromagnético.
parar de ficar colapsando suas ondas, porque quando você coloca um observador em cima daquilo, já notou, vocês já notaram que quando vocês ficam pensando demais, eu quero isso, 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 acontece ao contrário ou não acontece nada? Isso se chama efeito Zenão. Ou seja, você colapsa aquela onda de probabilidades e se tornar possibilidades. Deixe que o vácuo quântico, que o universo trabalhem com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, coloquem novamente, vou repetir, o vídeo do Dr. Quantum, que essa ciência é maravilhosa, é incrível, transformadora. Um abraço e lembrando-se, se inscrevam no canal e dê seu like. Tchau, obrigado!